Lula está destruindo o bolsonarismo, mas de levinho, aos porquinhos. Saiu agora o crescimento para o segundo trimestre do PIB, um crescimento acima do esperado puxado pelo consumo das famílias. Olha só aquilo que o Lula mais defende. E tem gente ainda falando que o Lula tem sorte. É o terceiro mandato que ele faz a mesma coisa e tem resultado positivo, mas é sorte. Que cara sortudo é o Lula, não é mesmo? Só que esse aumento do consumo vai aumentar também a aprovação do governo, puxando o apoio político do bolsonarismo para o governo, enfraquecendo ainda mais o bolsonarismo, que teve um evento em homenagem ao Olavo de Carvalho e não teve ninguém, porque ninguém quer se associar a esse movimento de alta rejeição. Mas coloque nos comentários, Lula, ele tem sorte ou é competência? Os comentaristas estão errados ao falar que o Lula tem sorte? E mais ainda, você acha que o Lula vai conseguir destruir ou pelo menos enfraquecer o bolsonarismo? Então deixa o seu like se você curtiu o crescimento do PIB e se inscreva no canal. O PIB para o segundo trimestre teve um crescimento acima do esperado. Ah, mas foi só 0,9%. Tudo bem, mas foi 3 vezes mais do que era esperado. Era esperado só 0,3%. Então, esse crescimento acima do esperado, surpreendeu até o Haddad, mostra robustez e mais ainda, solidez do crescimento do Brasil. Isso é super importante. E aí nós temos que entrar num detalhe muito interessante, porque o Lula, ele não fez grandes mudanças na economia porque os projetos ainda estão sendo aprovados, estão sendo discutidos. Ele colocou um pouquinho só ali de consumo para as famílias, um pouco mais de atenção à população mais desfavorecida e o país começou a crescer. O óbvio que todo mundo sabe, mas tem gente que ainda quer teimar com isso. Vulgo Paulo Guedes, que dizia que o país ia virar uma Venezuela em 6 meses, só tá tendo um resultado positivo. E ele vai falar, ah não, e o Guedes é cara de pau sujo, ele fala, não, mas nós demos a base para o Lula crescer. Pô, por que você não fez isso no passado? Por que você não fez isso? Porque a sua política, Guedes, é completamente diferente da política do Lula, porque a sua política, Guedes, a empregada doméstica não podia viajar de avião. Essa pode agora. Porque essa solidez no crescimento tem a ver com o consumo. Uma política diretamente do governo Lula, porque o Lula tem essa visão de crescimento econômico. O Lula acredita que se as famílias consumirem mais, os empresários vão vender mais. E assim eles vão tirar o dinheiro das aplicações financeiras e vão colocar nos seus próprios negócios. Por quê? Porque vai dar um rendimento maior. Já contei essa história várias vezes para vocês aqui no canal. Eu tinha um dinheiro guardado e pensei em fazer um investimento para abrir uma franquia de chocolate. Só que o retorno que ia ter com essa franquia de chocolate era menor do que se eu deixasse o dinheiro parado. Então eu vou deixar meu dinheiro parado lá aplicado no CDB no Nubank. Só que ao não abrir essa franquia de chocolate, 2 postos de trabalho não foram gerados. Então o que o Lula quer fazer? O Lula quer me convencer que aplicar na venda de produtos, serviços, aplicar na produção vai ser mais rentável para mim do que deixar meu dinheiro parado. E aí o que acaba acontecendo? Você aumenta a quantidade de emprego e as famílias consomem mais. E isso traz um outro benefício, porque nós brasileiros principalmente atrelamos a nossa melhora de vida com o aumento do consumo. Se nós consumirmos mais, temos a sensação que a nossa vida melhorou. E melhorou por quê? Por conta do governo. Então há um aumento da aprovação do governo e também por consequência do Lula. Como a oposição bolsonarista é uma oposição fraca, pífia, chinfrim, desprovida de intelecto. Você acha que o Cleitinho tem algum tipo de intelecto? Eduardo Bolsonaro, Nicolas, não tem. Eles não conseguem fazer oposição ao Lula. Eles não têm uma bandeira para levantar, eles só se baseiam na oposição à histeria, à baderna, o que quando você vai colocar lá no pão, queijo, queijo, não é uma oposição forte, não para esse momento, que nós não estamos passando por um descrédito institucional como nós tínhamos em 2016, 2017, que levou à aprovação e a vitória do Bolsonaro em 2018. A baderna não dá, não adianta, eles não conseguem se organizar diferente da esquerda, que tem uma pauta do trabalhador, das minorias, da população de baixa renda. E para piorar a situação da oposição, eles estão preocupados com os mandatos, porque eles podem perder os mandatos, e também o Bolsonaro está preocupado com a prisão dele. Então o Bolsonaro não pode sair, não pode fazer oposição, porque ele pode falar uma bobagem e prejudicar a situação jurídica dele. Então tá muito fácil pro Lula. Essa oposição que falou que era oposição, que ia ser a maior oposição da história, e eu achei que fosse também, errei, porque é a oposição mais pífia que nós já tivemos. E esse PIB tende a crescer ainda mais.
aumentando ainda mais a aprovação do Lula. Por quê? Porque a taxa Selic, a taxa de juros, é um entrave para esse crescimento, porque dificulta a tomada de crédito das famílias, encarece o consumo. Essa redução que nós tivemos da taxa Selic recentemente, não teve um impacto muito sensível para a população. Teve impacto para as contas públicas, tem impacto para a tomada de grandes investimentos na indústria, mas para a população, para o consumo das famílias, não teve grande impacto. Porque elas ainda estão endividadas. Mas à medida que a Selic vai cair, e ao que tudo indica, ela vai acabar caindo mesmo, porque o Banco Central está pressionado, as famílias vão poder consumir cada vez mais. E se Lula estiver mais aprovado, a rejeição a Bolsonaro também tende a aumentar, e já está alta, porque nós vimos a pesquisa do Datafolha, que deixou o PL em pânico. Não somente o Bolsonaro, mas Tarcísio de Freitas, em São Paulo, possui uma rejeição muito grande, São Paulo capital. Ou seja, há uma certa rejeição do bolsonarismo como um todo, porque 68% dos entrevistados pelo Datafolha falaram que não votam no candidato de Bolsonaro para a capital paulista de jeito nenhum, e 47% não votam no indicado de Tarcísio de jeito nenhum. A rejeição do Tarcísio aumentou quando ele começou a se bolsonarizar, porque pelo menos na capital, esse movimento bolsonarista não tem tanto mais apelo. A gente sabe que no interior de São Paulo, principalmente, é uma área mais bolsonarizada. Só que também não há pesquisas tão contundentes assim como a Datafolha no interior. Então, os candidatos, eles têm que se basear fazendo projeções, hipóteses naquilo que é apresentado pelo Datafolha de São Paulo e por outros institutos nas capitais, levantando mais ainda sinais de alerta e hesitação com relação ao apoio de Bolsonaro. E quanto mais o Lula cresce, mais o capital político e o apoio ou a força do Bolsonaro vai diminuir, pessoal. Vai diminuir. Não há mais possibilidade, porque o bolsonarismo ele precisa de para crescer, de instabilidade institucional, descrédito institucional. E isso não está acontecendo. E ficou muito claro para mim que há uma baixa no bolsonarismo com a homenagem que foi feita ao Olavo de Carvalho. Fez aí 1 ano e meio, né, que o Olavo acabou perdendo a sua vida. E parlamentares bolsonaristas fizeram uma cerimônia em homenagem a ele lá no Congresso Nacional. Foi uma homenagem, uma cerimônia liderada pela Bia Kicis e só tiveram 6 deputados bolsonaristas. Kicis, Zambelli, Nicolas Ferreira, Marco Feliciano e uns outros lá. 6 parlamentares bolsonaristas. Ah, mas o que isso tem a ver? Pera lá. O Olavo de Carvalho, ele era um guru do bolsonarismo. Ele orientava essas pessoas, ele indicou ministros para o governo. Então, o Olavo era uma figura importante, um grande expoente do bolsonarismo, mas que hoje as pessoas não querem se associar a ele. Se fosse em tempos passados, numa época de alta do bolsonarismo, essa cerimônia estaria lotada. Vários parlamentares iriam lá, tirariam fotos, colocariam nas suas redes sociais para ter uma associação de imagem com o Olavo de Carvalho e também com o bolsonarismo. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas querem distância. Por quê? Porque o bolsonarismo é um movimento que está em baixa. E está tão em baixa, pessoal, que o PL está tendo racha. Isso é importante de nós entendermos. O PL faz uma aposta em Bolsonaro para a disputa municipal de 2024. Só que o Bolsonaro não está trazendo o retorno esperado, como nós vimos com São Paulo. Ricardo Nunes atrás do Guilherme Boulos. Então alguns deputados dentro do PL questionam o Valdemar Costa Neto. Cara, ao invés de ficar dando dinheiro para o Bolsonaro, que não tá dando retorno pra gente, vamos colocar esse fundo partidário nas nossas candidaturas. Porque é mais jogo. Se a gente tem que investir dinheiro no Bolsonaro para escondê-lo no palanque, do que adianta investir no Bolsonaro? Vamos apoiar o Lula porque a gente consegue pegar emenda e levar pontos de melhoria para as nossas bases do que apoiar o Bolsonaro. Porque muitos parlamentares, eles dependem ainda da antiga política, podemos colocar assim, que é levar dinheiro para construir ponte, para fazer recapeamento, para construir escola, para construir hospital. E quem está na oposição não consegue ter essas emendas do governo. Então o PL fala, pô, vamos lá pro lado do Bolsonaro. O Marco Feliciano falou, ô gente, no grupo lá, nós temos que definir, nós vamos ser oposição ou nós vamos ser situação? Eu sou oposição, mas se o partido quiser ser situação, como que vai ficar? Vai ficar cada um querendo ir pro lado, o partido vai rachar. Nós precisamos ter um mínimo de coesão, mas não vai ter. Primeiro porque a direita é muito individualista. A direita, ela pensa no individual e bem pouco no coletivo. As ações da direita são ações sempre do âmbito individual. Eu faço, eu resolvo, desconsiderando o coletivo. O interesse pessoal está acima do interesse coletivo.
E ali só tem gente pensando no próprio umbigo e não no coletivo, até porque não há uma grande bandeira que una coletivamente a direita. Então, cada vez mais Lula está esmagando o bolsonarismo.